Olá, pessoal! Nós vimos que as orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos. Elas começam por 9 conjunções diferentes, que são as conjunções do C6, FTP. E acabam recebendo o nome da conjunção: oração subordinada adverbial final, oração subordinada adverbial causal, e assim vai. Só para revisar, nós vimos o seguinte: quando nós temos uma determinada conjunção, olha só, uma determinada conjunção, de duas uma, ou ela vai pro adadalex conclu, ou ela vai pro C6FTP. Se a conjunção for pro adadalex conclu, liga termos coordenados, orações coordenadas. Mas se a conjunção vai para o C6FTP, introduz oração subordinada adverbial. Esse é o jogo. Tá legal? Então nós vimos já 2 exemplos no bloco passado, né? Nós falamos das orações subordinadas adverbiais finais e das orações subordinadas adverbiais causais. E agora a gente continua a brincadeira. Vamos lá? Então coloca aí no seu caderno item 3. Fez o exercício como lhe ensinaram. Olha que você já viu um como aqui no item 2. Um como causal. E aqui, será que esse como tem o mesmo valor semântico que o do item 2? Olha só, fez o exercício como lhe ensinaram. 2 orações unidas por qual conjunção? Como? Dá aí um sinônimo para esta conjunção. Fez o exercício como lhe ensinaram, fez o exercício conforme lhe ensinaram, fez o exercício segundo lhe ensinaram, fez o exercício consoante lhe ensinaram, fez o exercício de acordo com o que lhe ensinaram. Este como, que pode ser substituído pelo conforme, é classificado como conjunção conformativa. Certo? Conjunção conformativa. E o que é que você vai pensar? Conjunção conformativa começa com C. Adadalex ou C6FTP? C6FTP. Se a conjunção conformativa está no C6FTP, introduz uma oração subordinada adverbial conformativa. Nós já fizemos esse raciocínio anteriormente, certo? Então vamos colocar aqui, ó, oração subordinada adverbial conformativa. Lembra? Olha aqui, ó, no C6FTP estão todas as conjunções que começam com C. Menos uma, menos a conjunção conclusiva. Porque a conclusiva está no adadalex conclu, liga termos coordenados, orações coordenadas. Todas as outras que começam com C estão no C6FTP. Então o que eu pensei aqui? Conjunção conformativa começa com C. Se começa com C, C6FTP, oração subordinada adverbial conformativa. E a toda oração subordinada corresponde a uma oração principal. Se a oração número 2 é subordinada a 1 é principal com relação a 2. Esse raciocínio já havíamos feito. Ok? Lembre-se de que conformidade quer dizer acordo. Tá? Conformidade quer dizer acordo. Tanto que eu posso reescrever essa estrutura assim, ó. Fez o exercício de acordo com os ensinamentos. De acordo com o que lhe ensinaram. Tá? Se
vem a questão dizendo que tal estrutura do texto expressa a ideia de conformidade, tente reescrever usando a palavra acordo. Tem que dar certo. Legal? Beleza. Continua aí. Olha só. Exemplo importantíssimo aqui, ó. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Olha só. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Então, olha aqui, ó. Nós temos duas orações unidas por qual conjunção? Como? Olha o como de novo aí, ó, gente. Tá aí de novo o como. E agora? Será que esse como é causal? Que nem o como do item 2? Ei, qual que foi uma setinha que eu dei para vocês no item 2? Quando que o como será causal? Quando pode ser substituído por já que. Não é isso? Ó? Como estava cansado, fiquei em casa. Já que estava cansado, fiquei em casa. Se pode trocar o como por já que, vai ser causal. Agora, se eu posso trocar o como pelo conforme, conformativo. E aqui, será que este como é causal? Conformativo? Talvez alguns possam confundi-lo com o como conformativo. Será que aqui cabe a ideia de acordo? Aqui em cima eu posso dizer assim, ó, fez o exercício de acordo com o que lhe ensinaram. Agora aqui, a preguiça gasta a vida de acordo com a ferrugem consumindo ferro. Nada a ver, não cabe a palavra acordo, esquece a ideia de conformidade. O que eu tenho aqui? A preguiça gastando a vida de um lado, a ferrugem consumindo o ferro de outro lado, e um sinal de igual no meio, dizendo que tudo isso é a mesma coisa. Estamos falando aqui de comparação de igualdade, certo? A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro, falando que tudo isso é a mesma coisa. Comparação de igualdade. Este como é uma conjunção comparativa. Vai lá então. Conjunção comparativa começa com C. A da Alex ou C6FTP? Se começa com C, meu irmão, C6FTP. Como é que é o nome da oração que ele inicia? Vai lá. Oração subordinada adverbial comparativa. Vamos lá, então. Oração subordinada adverbial comparativa. Se a 2 é subordinada a 1 é o que com relação a 2? Principal. Vamos lá então. Oração principal. Beleza? Então veja, o como pode ser causal? Sim. Se ele pode ser trocado por já que, conjunção causal. O como pode ser conformativo? Sim. Se ele pode ser trocado pelo conforme, conjunção conformativa, que expressa a ideia de acordo. E pode também ser comparativo, tá? Expressando a comparação de igualdade. Então não adianta ficar decorando listinha de conjunção, não. É importante já ter uma ideia de que ele pode ser causal, pode ser conformativo, pode ser comparativo, mas aí lá no contexto você vai ter que interpretar para saber em qual aspecto semântico ele se enquadra. Beleza, é isso aí. Vamos a mais um exemplo aqui, ó. 5. Coloca lá. À medida que envelhecia, à medida que, não esquece do acento grave indicativo de crase, à medida que envelhecia, vírgula, aumentava seu remorso. Veja que nós temos aqui duas orações, olha,
Unidas por qual conjunção? À medida que. À medida que. E aí? Qual é a relação semântica que esta conjunção estabelece dentro do contexto? Causa, consequência, proporção, finalidade, condição, explicação, diversidade, concessão, o quê? A pergunta que eu faço aqui é bem direta. Nós temos aquela ideia de quanto mais, mais, ou quanto menos, menos? Deixa eu ver. Quanto mais envelhecia, mais aumentava seu remorso. Tem. Se eu tenho essa ideia de quanto mais, mais, ou quanto menos, menos, eu tenho a ideia de proporção. Trata-se, portanto, de uma conjunção proporcional. Beleza? Então, olha, em prova, havendo a ideia de quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, quanto menos, mais, é proporção. É proporção, certo? Esta conjunção proporcional à medida que, com acento grave indicativo de crase, pode ser substituída por a proporção que, também com acento grave indicativo de crase. Beleza? E é claro, pode ser substituída pela expressão quanto mais tal coisa, mais tal coisa. Olha aqui, ó. Quanto mais envelhecia, mais aumentava seu remorso. Já grave uma coisa. As duas conjunções proporcionais, à medida que e a proporção que, devem ser grafadas com acento grave indicativo de crase. Legal? Então, se você olha à medida que, proporcional, e a proporção que, proporcional, ambas as conjunções com acento grave indicativo de crase, independentemente do que vier depois. Combinado? Beleza isso. Então, olha aqui. Se eu sei que o à medida que, com acento grave indicativo de crase, é uma conjunção proporcional, acabou. Conjunção proporcional começa com P. A Dadalex conclu ou C6FTP? C6FTP. Como é que é o nome da oração que ela inicia, então? Oração subordinada adverbial proporcional. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Oração subordinada adverbial proporcional. Se a 1 é subordinada a 2 vai ser oração principal com relação a 1. Tá legal isso? Belezinha? Moleza, né? Você viu que o negócio é estudar a conjunção. Aí o nome da oração vem de brinde. Caramba, se eu sei que o à medida que é com acento grave é conjunção proporcional, pronto. Conjunção proporcional começa com P, C6FTP, oração subordinada adverbial proporcional. Aí, se eu sei que se trata de uma oração subordinada adverbial, eu posso aplicar a regra de pontuação, né, que rege as orações subordinadas adverbiais. Então, olha, uma coisa puxa a outra. Estudar português tem que ser assim, com começo, meio e fim, entendendo todas as relações lógicas. Vamos lá, então. Volta para cá. Item 6. Item 6. Pode colocar aí, ó. O crime caracterizar-se-ia caso houvesse dolo. Item 6. O crime caracterizar-se-ia caso houvesse dolo. E aí, o crime se caracterizaria de qualquer modo? Não, só se houvesse dolo, só com esta condição. Certo? Então, olha aqui, ó, duas orações
unidas por qual conjunção? Caso. Vamos achar sinônimos para esta conjunção. O crime caracterizar-se-ia caso houvesse dolo. Caracterizar-se-ia se houvesse dolo. Caracterizar-se-ia contanto que houvesse dolo. Caracterizar-se-ia desde que houvesse dolo, e assim vai. Então, ele se caracterizaria só se houvesse dolo, só com esta condição. Estamos diante de uma conjunção condicional. E qual que é o raciocínio? Conjunção condicional começa com C, ADA da Lex ou C6FTP? C6FTP. Como é que é o nome da oração que ele inicia? Vai lá, oração subordinada adverbial condicional. Condicional, tá vendo? Este caso que pode ser trocado por C, este C que pode ser trocado por caso, é conjunção condicional do C6FTP, oração subordinada adverbial condicional. E se a oração número 2, neste caso, é subordinada à oração número 1, porque impõe uma condição à oração número 1, a oração número 1 vai ser chamada de principal. Tá aí. Beleza? Joinha. Vamos lá. Item 7. Olha só aqui, ó. Mal chegou. Começou a briga. Mal chegou. Começou a briga. E aí? Eu tenho aqui duas orações unidas por qual conjunção? Mal. Duas orações unidas pelo mal. Agora, olha só. Será que este mal tem a mesma carga semântica que na frase eu estou me sentindo mal? É claro que não. Quando eu digo estou me sentindo mal, este mal com L é um advérbio de modo, expressa modo. Estou me sentindo como? De que jeito? De que modo? Bem ou mal? Mal. Agora aqui, este mal com L não tem nada a ver com modo. Não é que ele chegou de que modo? Chegou mal. Não. Vamos encontrar sinônimos para este cara. Vai lá. Mal chegou, começou a briga. Mesmo que chegou... Desculpe. Mesmo que não. Tira isso. Mal chegou, começou a briga. Assim que chegou, começou a briga. Logo que chegou, começou a briga. Quando chegou, começou a briga, acabou a discussão. Acabou a discussão. Se eu posso trocar esse mal com L por quando, não tem nem o que discutir, é uma conjunção temporal. Até porque o quando é a rainha das conjunções temporais. Certo? Então, quando chegou, começou a briga. Logo que chegou, começou a briga. Assim que chegou, começou a briga. Tá vendo, pessoal? Bom, se é uma conjunção temporal, não tem nem o que discutir. Conjunção temporal começa com T. ADA da Lex ou C6FTP? C6FTP. Como é que é o nome da oração que ele inicia? Vai lá. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial temporal. E se a 1 é subordinada a 2, a 2 vai ser classificada como oração principal. Tá aí. Então, mal com L, assim que, logo que, quando. Conjunções temporais do C6FTP. Isso que tem que estar automático na tua cabeça.
C6FTP, oração subordinada adverbial. Pronto. Olha aí. E tem gente que nasce, cresce, se desenvolve, até se reproduz e morre sem entender esse negócio. Não é difícil. Coloca aí, item 8. Item 8, bem importante, até porque envolve a classificação da palavra que. Tá? Que tem sido muito explorada em prova de tribunais por aí. Coloca aí, ó. Tamanho foi o barulho que ficou irritado. Manda ver. Tamanho foi o barulho que ficou irritado. Tamanho foi o barulho que ficou irritado. Beleza. Então nós temos aqui duas orações unidas por qual conjunção? Que. E agora, qual qual a relação de sentido que este que estabelece no contexto? Causa, consequência, proporção, finalidade, condição, concessão, diversidade, explicação. É o quê? Ou ele é um pronome relativo, que introduz uma oração subordinada, adjetiva? E agora? Olha só. Há aqui uma relação de causa e consequência? Minha pergunta é bem direta. Há aqui uma relação de causa e consequência? Há. Claro que há, por causa de A aconteceu B. Legal. Posso então afirmar que este que estabelece no contexto relação de causalidade? Sim ou não? Não. Não. Olha só, sempre que há uma consequência, há uma causa. Sempre que há uma causa, há uma consequência. Agora veja bem, se a conjunção der início à causa de um fato, vai ser classificada como conjunção causal. Mas se ela der início à consequência de um fato, vai ser classificada como conjunção consecutiva. Certo? Então, olha, sempre que há uma causa, há uma consequência. Sempre que há uma consequência, há uma causa. Então, você tem que ver a conjunção dá início, 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 início. A quê? A causa ou a consequência? Se der início à causa, conjunção causal. Mas se der início à consequência, conjunção consecutiva. Veja aqui. O barulho foi grande, não foi? Foi. E como consequência, o que é que aconteceu? Ficou irritado. Veja que este que dá início à consequência da oração anterior. E se dá início à consequência da oração anterior, é conjunção consecutiva. Pronto, conjunção consecutiva. E se a conjunção consecutiva começa com C, A da Lex ou C6FTP? C6FTP, começa com C, meu irmão. Então, como que é o nome da oração que ela inicia? Vai lá. Oração subordinada adverbial consecutiva. Legal? E se a 2 é subordinada a 1, pois expressa a consequência da 1, a 1 vai ser chamada de oração principal. Tá legal? Olha aqui a conjunção consecutiva, ó. Tá. Agora vai uma dica. Em prova, você tem que ser prático, tem que ser rápido, tá? Dá uma olhada neste intensificador aqui com a letra T, ó. Tamanho foi o barulho que ficou irritado. Tá vendo isso aqui? Tamanho foi o barulho
que ficou irritado. Olha isso aqui, ó. Quando que, para a gente pensar rápido em prova, quando que vem precedido de intensificadores com a letra T, vem precedido de tão, tanto, tamanho e tal, ok? Quando o que vem precedido de intensificadores com a letra T, tão, tanto, tamanho e tal, ele acaba dando início a uma consequência. Ele acaba dando início a uma consequência. E se ele dá início a uma consequência, ele vai ser classificado como conjunção consecutiva. Tá aí, ó. A dica tá aqui, ó. Então, se eu digo assim, olha, chorei tanto que enchi um rio de lágrimas. Qual a classificação deste quê? Olha só, chorei tanto que, como consequência, o que é que aconteceu? Enchi um rio de lágrimas. Se este que introduz a consequência da oração anterior é conjunção consecutiva do C6FTP, introduzindo oração subordinada adverbial consecutiva. Tá legal? Olhe, era tão forte que venceu todos os adversários. Era tão forte que, como consequência, venceu todos os adversários. Percebeu? Então, este que, precedido de intensificadores com a letra T, tão, tanto, tamanho e tal, dá início a uma consequência, conjunção consecutiva do C6FTP. Beleza? Agora, última coisa para fechar esse raciocínio aqui, ó. Coloque aí também como conjunção consecutiva o de modo que. De modo que. De modo que. Trate também como conjunção consecutiva. Introduza a consequência da oração anterior. A única coisa que eu vou dizer que o de modo que é incompatível com esses intensificadores com a letra T. Se você quer usar o de modo que, use um outro intensificador. Por exemplo, o barulho foi muito grande, de modo que ficou irritado. Percebeu? Então, eu não posso dizer tamanho foi o barulho, de modo que ficou irritado. O de modo que introduz a consequência de uma oração? Sim. É uma conjunção consecutiva? Sim. Mas é incompatível com esses intensificadores com a letra T. Então, muda o intensificador. O barulho foi muito grande, de modo que ficou irritado. Pessoal, o item 9 é o mais importante de todos. Nós sabemos que as orações subordinadas adverbiais subdividem-se em 9 tipos. Nós vimos 8. E qual é o nono tipo? Oração subordinada adverbial concessiva. Sem dúvida, uma das mais importantes. E a gente vai desenvolver este item 9 em detalhes. Tá legal? Então, o item 9 fica para o próximo bloco e é um bloco que merece um destaque nos seus estudos rumo aos tribunais de todo o país. Tá legal? Então, a gente se vê no próximo bloco. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.